Olá para você, amigo ouvinte, que a partir deste momento sintoniza e ouve o nosso podcast Jornada Esportiva. Na nossa jornada esportiva de hoje, nós vamos falar sobre dois assuntos. Nós vamos falar sobre a violência nos esportes e nós vamos falar sobre o fair play. Sobre a violência nos esportes, nós vamos usar como exemplo para basearmos esse podcast uma notícia que aconteceu no ano de 2019. Tudo aconteceu durante o Campeonato Paulista da Primeira Divisão, a Série A do Paulistão de 2019, entre as torcidas de Corinthians e São Paulo. Tudo ocorreu na cidade de Ferraz de Vasconcelos em um dia de jogo por volta das 10h30 da manhã, na rua Rafael Anunciato, na Vila Santo Antônio. Um grupo de cerca de 200 torcedores do São Paulo armaram uma emboscada para capturar um grupo de corintianos que passava por essa rua, já vinha fazendo uma série de caminhadas pelas cidades ali da região conhecida como Alto Tietê, como cidades como Ferraz, Cotia, Poá e Itaquaquecetuba. Bom, esses grupos se encontraram, houve uma briga muito violenta, na onde cerca de 14 pessoas se feriram, sendo que algumas foram baleadas. Até quando teremos essas barbáries no esporte brasileiro? O Brasil tem se tornado conhecido mundialmente tanto pelo seu futebol, excelentes jogadores, muito bons técnicos, mas também tem tido uma grande fama internacional pela violência dentro e fora dos estádios. É necessário que façamos algo para que isso deixe de ser uma rotina nos estádios brasileiros. Hoje, atualmente, você não vê uma notícia, você não vê um jogo que não tenha um confronto, seja antes, seja durante ou seja depois do jogo, que não tenha uma briga. É necessário que sejam tomadas atitudes pelos governos, pelos administradores dos estádios, pelos clubes, para que a violência deixe de ser algo que marca o futebol brasileiro. Isso tira todo o prestígio do nosso futebol. Precisamos tomar atitudes. Vamos ver se depois da pandemia isso vai continuar. Bom, agora nós vamos abordar um outro assunto. Nós vamos falar sobre fair play. Fair play, que é o jogo limpo. O jogo sem o uso de substâncias ruins, que possam aumentar a capacidade física dos participantes, um jogo limpo que obedece às regras, em que os participantes se respeitam. Nós vamos usar como exemplo um caso que aconteceu nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que ocorreram aqui no Brasil em 2016. Esse fato aconteceu na prova de 5.000 metros de atletismo, com as atletas, a atleta neozelandesa Nikki Hamblin e a atleta americana Ebey de Agostinho. Bom, como aconteceu? A Nikki, a atleta neozelandesa, chegando próximo ao final da prova, acabou caindo, e a Ebey, que vinha atrás dela, não conseguiu desviar a tempo e acabou caindo sobre ela. Nikki ajudou Ebey a se levantar, mas Ebey na queda tinha acabado torcendo o seu tornozelo. Então Ebey conseguiu até se levantar, correr um pouquinho, mas não aguentou de tanta dor e acabou caindo novamente. Nikki insistia para que ela concluísse a prova, até que então ela toma uma atitude que é digna de palmas, é digna do nosso respeito. Ela
simplesmente ajuda a Eben a concluir a prova. Como forma de recompensá-las, o comitê da Olimpíada, passou as duas para a final. Elas estavam disputando a semifinal, ambas passaram para a final. E chegando na final, a Eben não conseguiu participar devido à lesão, mas a Nick participou e acabou ficando em 17º lugar. Um pouco de tempo depois, ambas foram presenteadas com a medalha especial do Fair Play pelo Comitê Olímpico Internacional. É isso que nós precisamos trazer para o futebol brasileiro. Que nós aprendamos a ter um pouco mais de respeito dentro dos estádios. Essa atitude da Nick para a Eben foi uma atitude digna de palmas, digna de ser uma atitude louvável, Uma atitude digna do nosso respeito. Porque não é fácil, Você está lá correndo, você acabou sendo provocador, da lesão do colega, e você, se ela pensasse em si mesmo, ela teria corrido e largado a Eben para trás, mas não, ela pensou na Eben e elas concluíram a prova juntas. Bom, essa atitude, nem preciso comentar nada, que é uma atitude louvável, uma atitude digna do nosso respeito, digna das nossas palmas. Eu vou ler para concluir esse nosso podcast uma frase que ela disse: "Acho que foi algo muito especial para nós duas. Não creio que alguma de nós acordou e pensou que aquele seria o nosso dia, a nossa corrida ou os nossos Jogos Olímpicos. Nós somos competidoras fortes e queríamos ir lá dar o nosso melhor na pista." Ambas acordaram dispostas a dar o melhor, mas infelizmente aconteceu isso, mas a Nick teve uma atitude louvável, uma atitude digna do nosso respeito. E assim nós concluímos o nosso podcast Jornada Esportiva. Até a semana que vem teremos mais um podcast. Muito obrigado a você que ouviu até o final. Deus abençoe.